Olá, eu quero convidar você para refletir junto comigo em um texto bíblico que está localizado em Hebreus, capítulo 8, e versículo 12, que diz assim: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é uma palavra de Deus para nossas vidas. E a palavra diz assim, olha, para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Primeiro é importante entender o que é iniquidade, o que significa isso. Significa pecado. E o que significa pecado? Significa transgressão da lei de Deus. Deus ele pôs uma linha e dizendo você pode ir até aqui. Se você passar daqui, você vai estar transgredindo o limite. Você vai passar o limite que eu lhe ordenei. Então não passe do limite, não transgrida, não cometa iniquidade, não cometa pecado. Então, nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos nós estamos debaixo do pecado e todos nós nos tornamos pecadores. Só que a Bíblia diz assim que Deus, ele usará de misericórdia para com aqueles que cometem iniquidade. O que significa misericórdia? Significa tirar aquilo que nós mereçamos receber. Por exemplo, o pecador, aquele que comete um crime, ele deve ser justamente punido. Ele merece a punição. E aquele que peca contra Deus, o iníquo, aquele que comete iniquidade, a pessoa iníqua, né? Ela merece ser punida. Ela merece a punição divina. Ela merece o inferno eterno. Ela merece a condenação eterna. Só que quando Deus ele fala assim, eu vou usar de misericórdia, significa assim, eu vou tirar o que aquela pessoa deveria receber. Então misericórdia significa tirar o que a pessoa deveria receber. Eu deveria receber a condenação, porque eu sou pecador, devo ser justamente punido. Mas Deus retirou aquilo que eu merecia, Ele retirou a minha condenação. Deus, ele deveria me lançar nas profundezas da perdição, mas Deus, ele retirou isso. Então, misericórdia é retirar aquilo que uma pessoa merece receber, aquilo que ela deveria receber. Eu merecia condenação, Deus tirou isso de mim. Isto é misericórdia. E Deus é justo, né? Então, imagina se uma pessoa comete um pecado, um crime, ela deve ser punida. Se ela não for punida, o juiz é considerado injusto, né? Porque ele deveria punir aquele que é culpado. Então, se eu sou culpado e Deus não me puniu, Deus tirou o que eu deveria receber, será que Deus é injusto? Porque Deus deveria ter feito justiça. Na verdade, Deus ele não me puniu, mas Deus permanece justo, porque ele puniu o pecado. Mas como assim? Como Deus ele não me puniu, mas ao mesmo tempo puniu o pecado. Deus puniu a minha culpa, Deus puniu o meu pecado em outra pessoa, que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele a iniquidade e o pecado de todos aqueles que creram em Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos tiveram seus pecados removidos e postos no irmão mais velho, que é Jesus. A Bíblia diz em Isaías que ele levou sobre ele a nossa iniquidade e a nossa transgressão. E pelas suas chagas, pelas suas feridas ali na cruz, nós somos sarados da maior enfermidade que uma pessoa pode ter, que é o pecado. Então Deus ele se manteve justo. Ele puniu o pecado. E Deus sempre punirá cada pecado. Mas ele puniu em Cristo Jesus. Ele puniu no nosso Salvador, quando ele recebeu ali na cruz toda a ira divina, toda a punição que deveria ser dado a mim, foi dado a Jesus, foi aplicado nele. Todo o sofrimento que eu deveria passar por causa do meu pecado, foi aplicado em Jesus. Perdão. Eu deveria ter ido ao inferno, só que essa punição, ela foi dada a Cristo. O meu inferno deveria ser eterno,
Só que essa punição foi dada a Jesus. Mas Jesus está no inferno então? Não. A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus. Ele foi elevado, a ele foi dado um nome acima de todo nome e ele está à direita de Deus. Mas onde está então o inferno que eu deveria receber? Foi sobre Cristo. Todo o sofrimento eterno que eu passaria no inferno foi condensado por um tempo, por um período de tempo e aplicado em Cristo. E isso não só meu, mas também de todos aqueles que mereciam os seus infernos, as suas eternidades na condenação e nas chamas. Todo esse sofrimento geral dos pecadores que creram em Jesus, eles foram condensados e aplicados em Cristo. A ira de Deus foi derramada sobre ele. Isso nos traz uma dimensão daquilo que Cristo sofreu, de quão grande foi esse sofrimento que ele levou sobre si na cruz. E é por isso que lá no Getsemane ele ora, suando gotas de sangue, por conta da pressão que ele estava sentindo, e ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era a dor dos pregos ou da coroa de espinhos ou das bofetadas que fez Cristo pedir isso, mas simplesmente a contemplação da ira que cairia sobre ele, quando ele viu o que viria sobre ele, que seria o inferno de todos os condenados. Ele, naquele momento, fez essa oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então Deus, ele exerce misericórdia, retirando de mim o que eu deveria receber, e aplica em Jesus, que foi o meu substituto, que morreu em meu lugar. É por isso que é dito: olha, Jesus, ele morreu por você. E a Bíblia, ela continua dizendo, para nós encerrarmos, assim: e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E o que significa isso, né? Não significa que Deus, ele tem amnésia. Deus, ele estava lembrando de um pecado que eu cometi ontem, e aí hoje de manhã ele de repente põe a mão na cabeça e fala: o que eu estava pensando mesmo? O que eu estava falando? O que eu estava considerando? Eu esqueci. Eu esqueci o pecado que o Anderson cometeu. Isso não acontece com Deus. Deus não tem amnésia, né? Deus não se esquece das coisas. É uma mente infinita e soberana que não se esquece de absolutamente nada. Tem até um louvor que diz assim que todo o universo ele é pequeno demais. É um pequeno arquivo da memória de Deus. Então Deus não se esquece de nada. Então por que a Bíblia diz assim que Deus se esqueceu? Aliás, que Deus ele não vai se lembrar, né, dos meus pecados. Porque Deus não vai considerá-los. Porque Deus, ele olha para os meus pecados e ele não mais os considera. Ele olha para os meus pecados na medida que eu creio em Jesus, né? Se eu creio em Jesus como meu Salvador, ele olha para os meus pecados e diz assim: olha, esses pecados não são mais seus. Eu não os colocarei na sua conta. Eu não os levarei em consideração. Né? E por que isso daí? Porque eles foram postos no nosso Salvador. Foram postos no Filho de Deus, que é o próprio Deus também em sua essência. O Pai, Deus Pai, aplicou no Deus Filho os meus pecados. Então, por causa disso, Deus não fará mais consideração. No julgamento, eu serei totalmente inocente. Por quê? Apesar de eu ter cometido todas as culpas, Cristo levou todas as culpas sobre ele. Então, no julgamento, não será feita consideração a respeito do meu pecado, porque ele já me salvou, ele já me limpou, ele já me purificou e ele já me justificou, me tornou justo. Todos os pecados, passado, presente e futuro, foram limpos e removidos de mim e postos em Cristo, que os recebeu. Cristo era totalmente inocente, totalmente puro, mas ele levou a minha culpa, ele levou os meus pecados. Glória a Deus pelo seu plano soberano de salvação, baseado em amor, a ponto de oferecer o seu Filho, baseado em misericórdia, a ponto de tirar o que eu deveria receber, e baseado em graça, de me dar aquilo que eu não merecia. Deus tirou o que eu merecia e deu o que eu não merecia. Tirou o que eu merecia, misericórdia. Deu o que eu não merecia, graça, favor não merecido. Então bendito seja Deus pela sua palavra. Eu quero convidar você
a crer nessa palavra, a crer em Jesus, a ir a Jesus. Não vá a Jesus quando você estiver perfeito, é uma ilusão. Muitas pessoas falam assim, vou quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo. Você nunca vai, né? Porque o pecado nos domina, a não ser que alguém mais poderoso que o pecado venha e nos liberte. Então vá a Jesus mesmo assim, crendo nessas verdades, crendo que na cruz ele se entregou para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com um amigo, com um colega que você acredita que precisa ouvi-la. Tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus.